Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite, venha te erguer neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando no final deste vídeo, não saia. Pode deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós estaremos levantando o clamor pela sua vida, casa, família. Deus tem um milagre para contemplar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Olá, vocês podem me chamar de Flor. Não vou revelar meu nome verdadeiro, até porque o que vou contar pode causar muito problema para mim. Durante anos, fui amante de um dos maiores apresentadores de TV do Brasil. Sim, aquele que todo mundo conhece, o que vive sorrindo nas câmeras, faz piadas e diz que tudo o que tem foi conquistado com trabalho e fé. Mas o que ele nunca contou é que o sucesso dele foi comprado e o preço não foi pequeno. Eu trabalhava numa rádio de bairro em São Paulo, na Zona Norte. Fazia de tudo um pouco. Atendia telefone, lia recados dos ouvintes, às vezes ajudava no café. Era uma vida simples, mas eu sonhava com algo maior. Foi ali que o apresentador me conheceu. Ele ainda não era o fenômeno que se tornou depois, mas já tinha um certo nome. Sempre aparecia na rádio para participar de entrevistas e programas especiais. Eu lembro da primeira vez que ele me notou. Estava com aquele sorriso largo e o olhar pesado, como se enxergasse mais do que devia. "Você é nova aqui?" perguntou, me encarando de um jeito que me deixou sem graça. "Sou sim. Comecei faz uns 15 dias. Respondi. "Gosto de gente nova. Gente que ainda acredita nas coisas." Na hora, não entendi o que ele quis dizer com aquilo, mas com o tempo, percebi que aquele homem tinha uma energia diferente. Todo mundo ali o tratava com um respeito fora do comum. Era como se a presença dele mandasse em tudo. Os chefes da rádio faziam o que ele pedia. Quando chegava, ninguém ousava contrariar. Ele tinha algo, uma autoridade silenciosa. Depois de alguns encontros rápidos, ele começou a puxar mais conversa. Me levava para almoçar, dizia que eu era inteligente, que tinha um brilho que ele não via em mais ninguém. Caí na conversa dele e quando vi, já estava saindo escondido do trabalho para encontrá-lo em um hotel da região da Marginal Tietê. Ele sempre pagava tudo, deixava gorjetas generosas, falava sobre a vida como se fosse um rei. E o que mais me chamava a atenção era o jeito que ele se referia à fama. "Flor, sucesso não vem só com esforço. Tem coisa que você precisa oferecer", dizia, me encarando pelo espelho do quarto. "Oferecer o quê?" perguntei rindo, achando que era brincadeira. "Tudo o que tem valor." Naquela época, eu achava que ele estava falando de dedicação. Mas uma noite, depois de uma gravação, ele apareceu transtornado. Estava suando, com os olhos vermelhos e a voz rouca. Pediu para subir comigo para o quarto e ficou calado por um bom tempo. Depois, soltou. "Flor, você acredita no diabo?" Fiquei gelada. "Eu? Olha, eu prefiro nem pensar nessas coisas." Pois devia, porque ele é o único que cumpre o que promete. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Achei que era efeito da bebida, porque ele vivia com um copo de uísque na mão. Mas dali para frente comecei a ver umas coisas estranhas. Certa vez, ele me chamou para acompanhá-lo num evento fechado. Era uma reunião com empresários e donos de emissoras num prédio antigo da Avenida Paulista por volta da meia-noite. Disseram que era para discutir novos contratos. Só que quando cheguei lá, percebi que não era um encontro comum. O ar era pesado, as luzes estavam baixas e o salão cheirava a incenso e algo queimado. No centro da sala, havia uma mesa com um pano preto, velas vermelhas e uma garrafa de vinho escuro. Os homens, todos de terno, estavam em silêncio. Ele se aproximou de mim e sussurrou: "Hoje você vai ver como o sucesso nasce de verdade."
Um sujeito careca, com uma cicatriz no queixo, pegou uma taça, derramou o vinho sobre o chão e começou a recitar umas palavras que eu nunca tinha ouvido. Era em outro idioma, algo gutural, profundo. Todos repetiam, como se estivessem em transe. O apresentador ficou no meio deles, com os olhos fechados, segurando uma pequena caixa de madeira. Quando abriu, vi dentro dela algo que parecia um anel dourado com uma pedra vermelha. Ele colocou o anel e o homem da cicatriz tocou sua testa com um símbolo estranho desenhado com o próprio vinho. Fiquei paralisada. Eu não entendia se era um teatro ou um ritual de verdade. Depois de uns minutos, o ar pareceu ficar mais quente. As velas tremiam sozinhas e um cheiro forte de enxofre tomou o lugar. Um dos homens começou a rir baixo, uma risada seca, enquanto o apresentador olhava para o nada, com o rosto completamente imóvel. Quando acabou, ele veio até mim. "Agora sim", disse, limpando o suor da testa. "Agora vai começar de verdade." Naquela noite, voltamos para o hotel em silêncio. Ele deitou, acendeu um cigarro e soltou uma frase que me arrepia até hoje. "Flor, hoje eu deixei de ser só um homem." Foi a primeira vez que vi o pacto de perto. E mesmo sem entender direito o que aquilo significava, eu já sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquela noite na Paulista, eu fiquei dias sem conseguir dormir direito. As imagens voltavam toda hora na minha cabeça. As velas tremendo sozinhas, o cheiro de enxofre, o olhar dele parado, vazio. Pensei em sumir, mas o medo de perder tudo que já tinha me prendia ali. Além disso, ele me ligava o tempo todo, às vezes de madrugada, falando coisas sem nexo. "Flor, você viu ele também, né?" perguntou uma vez com a voz rouca. "Quem?" "Ele. O dono do contrato." Fingi que não entendia, disse que devia ter sido coisa da cabeça dele. Mas no fundo, eu sabia que não era. Na semana seguinte, o homem mudou completamente. Chegava na rádio com roupas caras, relógios de ouro, motorista particular e uma segurança que parecia de político. Todo mundo comentava o quanto ele estava com sorte. Eu sabia que não era sorte. Um mês depois, ele me levou até um terreno nos fundos de um galpão desativado na Vila Maria, dizendo que precisava me mostrar algo. O lugar era escuro, com muros altos e portões enferrujados. Ele abriu com uma chave e me mandou seguir. No chão, havia símbolos desenhados com algo que parecia giz vermelho. As velas estavam acesas em volta de uma espécie de altar improvisado, com um pano preto e uma cruz virada de cabeça para baixo. "O que é isso, pelo amor de Deus?" perguntei. "Não usa esse nome aqui", respondeu seco. "Aqui não se fala o nome dele." Ele ajoelhou, tirou o anel com a pedra vermelha e colocou sobre o pano. Depois, começou a falar sozinho, como se conversasse com alguém invisível. Eu só conseguia entender uma parte. Cumpri minha parte, agora é sua vez. A temperatura do lugar parecia mudar. Fiquei suando frio. As velas começaram a estalar e uma delas caiu sozinha. Ele levantou, olhou para mim e disse: "Flor, daqui para frente não existe volta. Tudo que eu pedir, eu vou ter. Mas o preço é alto." Eu tremia, mas não consegui sair dali. Ele se aproximou e segurou meu rosto com força. "Você quer ficar comigo, né? Quer continuar perto de mim?" Assenti Então com a nunca cabeça. Repita o que viu. O silêncio é o que te protege. Nos dias seguintes, o que parecia impossível aconteceu. O nome dele começou a pipocar em tudo quanto é canto. Foi convidado para apresentar um quadro novo na TV. O programa era pequeno, mas tinha boa audiência. Em pouco tempo virou o assunto da cidade. As pessoas ligavam na rádio para parabenizar, diziam que ele tinha nascido para isso. O curioso é que enquanto tudo dava certo para ele, os outros começavam a sumir.
O produtor que o apresentou para a emissora sofreu um infarto fulminante. Um dos diretores da rádio sofreu um acidente de carro voltando de um jantar com ele. E uma mulher que trabalhava na limpeza do estúdio morreu do nada, depois de desmaiar durante a gravação. O apresentador dizia que era destino, mas os boatos começaram a correr. Uma noite, ele chegou na minha casa em silêncio, com o olhar perdido. Sentou no sofá e ficou uns minutos sem dizer nada. Depois tirou o anel do dedo e colocou na mesa. Flor, ele falou comigo. Como assim ele? A voz, a mesma de antes, disse que agora eu tenho que seguir as instruções. Que instruções? Ele riu de um jeito estranho. As que me mantém no topo. Pegou o anel de volta, colocou no dedo e levantou. Amanhã à meia-noite você vai comigo de novo. Tentei recusar, mas ele não aceitou. No dia seguinte fomos para um casarão antigo perto da Serra da Cantareira. Lá dentro, um grupo de pessoas vestidas de preto se reuniu em volta de uma fogueira. No centro, uma mulher segurava uma bandeja com algo coberto por um pano vermelho. Ela cantava num idioma estranho, enquanto os outros batiam palmas num ritmo lento. O apresentador entrou, tirou o paletó e se ajoelhou. A mulher levantou o pano e viu um coração de animal, talvez de bode, pingando sangue fresco. Ela colocou o coração sobre uma tigela e começou a recitar as mesmas palavras que eu ouvira na Paulista. O ar ficou denso e um vento frio passou por dentro do salão, mesmo com as janelas fechadas. Eu olhava para ele, esperando alguma reação, mas ele parecia em transe, com um leve sorriso no rosto. Quando terminou, a mulher entregou o anel a ele e disse: "O ciclo está completo. A voz vai te acompanhar no ar." Voltamos para o carro em silêncio. No caminho ele disse: "Agora acabou a fase de promessa, começa a colheita." E realmente começou. O programa da TV explodiu de audiência. Os anunciantes disputavam espaço e o nome dele virou sinônimo de sucesso. Eu via de perto o luxo, os carros importados, os jantares em restaurantes caros, mas também via o outro lado, as garrafas vazias, os olhos fundos, os telefonemas misteriosos de madrugada. Um dia, ele me acordou no meio da noite e perguntou: "Flor, se eu desaparecer, você continuaria me defendendo?" Que pergunta é essa? Porque quando o diabo cobra, ele não aceita desculpas. Ele virou para o lado e dormiu. E eu fiquei ali, com o coração batendo rápido, sem entender até onde tudo aquilo ainda era sucesso ou loucura. Pouco tempo depois do sucesso do programa em São Paulo, o apresentador recebeu uma proposta irrecusável: ir para uma das maiores emissoras do país, no Rio de Janeiro. Eu lembro bem do dia que ele me contou. Estávamos num restaurante caro nos Jardins e ele parecia eufórico, mas também inquieto. "Flor, é o que eu sempre quis, um programa só meu, em rede nacional", disse, mexendo o copo de uísque. "Que ótimo, amor, é tudo o que você sonhava." Ele olhou para mim de um jeito estranho, com um meio sorriso. "Sonhar? Eu não sonho, Flor, eu cumpro o contrato." Na semana seguinte ele já estava de mudança. Mandou transferir algumas das minhas coisas também, me deu um apartamento pequeno em Copacabana, com vista para o mar. Disse que seria mais fácil me ver quando tivesse tempo. E realmente, por um tempo, ele aparecia quase todo fim de semana. Só que o homem que chegou ao Rio não era o mesmo que eu conheci. Agora ele andava cercado de gente importante. Empresários, políticos, artistas, donos de gravadoras. E o que me assustava é que boa parte desses encontros acontecia de madrugada, em lugares afastados, longe dos olhos da imprensa. Eu cheguei a acompanhá-lo algumas vezes, mas sempre ficava do lado de fora, esperando no carro. Era tudo muito reservado, e as pessoas que participavam tinham um olhar frio, sem expressão. Certa vez, no bairro do Joá, fomos a uma mansão que parecia saída de outro mundo. O portão era automático e havia seguranças armados nas entradas.
Quando entramos, o ar já tinha aquele mesmo cheiro forte, misto de incenso e fumaça. As paredes estavam cobertas com símbolos dourados e o chão com tapetes escuros. Ele me mandou esperar em uma sala lateral. Fiquei lá quase 1 hora, até ouvir um tipo de canto, uma espécie de melodia baixa, que vinha de um salão ao lado. Não aguentei e fui espiar. Tinha umas 10 pessoas de preto em volta de uma mesa circular. No centro, uma estátua metálica, metade homem, metade animal, iluminada por uma luz vermelha. O apresentador estava lá, de terno, com o anel que eu já conhecia, ajoelhado e de cabeça baixa. A mulher que parecia comandar o ritual levantou uma taça e começou a derramar um líquido escuro sobre a estátua, enquanto falava algo num idioma que não era português. As velas estalaram ao mesmo tempo e um dos homens bateu palmas 3 vezes. O apresentador ergueu o rosto e disse alto: "Eu aceito o preço." Senti meu corpo gelar, saí correndo dali sem fazer barulho. Esperei no carro tremendo e quando ele voltou, parecia calmo, quase leve. "Tá tudo certo agora, Flor," disse, acendendo um cigarro. "A partir de hoje, ninguém mais vai me derrubar." Na semana seguinte, o programa dele estreou. Era grandioso. Cenário cheio de luzes, bailarinas, plateia enorme e artistas de peso. Tudo parecia perfeito. Mas tinha algo que me incomodava. O logotipo do programa tinha um desenho estranho, que lembrava o símbolo que vi na parede da mansão. E nas aberturas, as coreografias das dançarinas formavam sempre o mesmo padrão, um círculo com uma estrela no centro. Durante uma gravação, eu fiquei nos bastidores, observando. Quando as luzes do palco se apagavam entre um bloco e outro, eu via de longe o apresentador fazendo um gesto rápido com as mãos, como se estivesse desenhando algo invisível no ar. Parecia uma saudação, mas não era religiosa, era outra coisa. Uma vez, no camarim, ele deixou escapar um comentário que me fez arrepiar. "Sabe, Flor, tem gente que canta para Deus, outros para a multidão. Eu apresento para ele." "Para quem?" perguntei. Ele sorriu e apontou para o teto. "Para quem me colocou aqui?" As coisas começaram a ficar mais intensas. As festas, depois das gravações, eram sempre cheias de gente importante, mas o clima mudava depois de certa hora. As luzes ficavam vermelhas, o som diminuía e um grupo menor se reunia em volta de uma mesa coberta por um pano preto. Vi isso mais de uma vez, e sempre com as mesmas pessoas. O apresentador ficava no centro, e todos pareciam repetir o mesmo gesto, mão no peito esquerdo, cabeça baixa. Eu não queria acreditar que era o mesmo tipo de ritual que presenciei antes, mas era. Até o cheiro era igual. Um dia, depois de uma dessas festas, ele me levou até um dos estúdios vazios da emissora. Disse que queria me mostrar algo. Lá dentro havia uma sala pequena, trancada com chave. Ele abriu e acendeu as luzes. No chão, uma pintura enorme cobria quase todo o piso. Um círculo com símbolos estranhos, como os que eu vira antes. No canto, uma caixa de madeira com o mesmo pano vermelho. "Aqui é onde eu renovo o contrato", disse com a maior naturalidade do mundo. "Você tá falando sério?" "Tô. O show é dele, Flor. Eu só apresento." Fiquei parada, sem conseguir responder. Ele se ajoelhou no centro do círculo, tirou o anel e o colocou sobre o símbolo pintado. Ficou alguns minutos em silêncio, depois começou a murmurar palavras baixas. O ar da sala ficou abafado e as luzes piscaram. Quando ele terminou, levantou e disse: "Agora posso entrar no ar tranquilo." Naquela mesma semana, o programa bateu recorde de audiência. Nenhum concorrente chegava perto. Ele se tornou o rosto da emissora, o homem mais querido do país. Mas eu sabia que por trás dos aplausos e dos sorrisos havia algo muito mais sombrio controlando tudo. Com o tempo, a fama dele virou algo fora do comum. O rosto do apresentador estava em toda parte: outdoors, capas de revista, comerciais de TV.
O nome dele dominava os programas de fofoca e o público o idolatrava como se fosse um santo. Eu, que via tudo de perto, sabia que aquele brilho vinha de um lugar muito mais escuro. O programa passou a ser gravado nos estúdios da Curicica e ele exigiu mudanças em tudo. Trocou a equipe técnica, mandou reformar o camarim e pediu para construir uma sala de ensaio exclusiva, sem acesso de ninguém, além dele e 2 produtores antigos que o acompanhavam desde São Paulo. Ninguém questionava nada. O pessoal da emissora dizia que ele tinha poder demais para ser contrariado. Um dia eu cheguei antes da hora e resolvi dar uma olhada nessa tal sala. A porta estava entreaberta. Entrei devagar e vi que o chão tinha desenhos feitos com tinta escura, idênticos aos que eu vira no estúdio vazio semanas antes. No canto, havia uma imagem metálica coberta com um pano preto. Sobre a mesa, uma vela vermelha queimava sozinha, e o cheiro de enxofre era forte. Quando ele apareceu, fingiu que não se incomodou com minha presença. Gostou? Perguntou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso aqui é parte do cenário? Ele riu, acendendo outro cigarro. Não, Flor. É o bastidor que ninguém mostra. Depois se aproximou e falou baixo, quase sussurrando. Antes de cada programa, eu entro aqui e peço licença. É um tipo de troca. Eu entrego energia, ele me devolve público. Tentei mudar de assunto, mas ele parecia tomado por aquilo. Quando as luzes do estúdio principal se acendiam e a plateia começava a aplaudir, ele entrava no palco com um olhar que eu nunca esquecerei. Parecia outra pessoa. Certa vez, durante a abertura do programa, percebi algo estranho. As dançarinas começaram uma coreografia nova, e os passos desenhavam símbolos no chão, vistos de cima pelas câmeras. Eu estava no camarim assistindo pelo monitor e percebi claramente. Era o mesmo círculo que vi pintado no chão da sala secreta. Fiquei sem reação. Depois da gravação, perguntei a uma das bailarinas sobre a nova dança. Ah, isso veio pronto da produção. A gente só ensaia. Disseram que é conceito internacional, respondeu rindo. Mas o mais assustador aconteceu numa noite de sábado, durante uma gravação especial. O apresentador mandou desligar todas as luzes do estúdio antes do início e pediu que deixassem só as luzes vermelhas. A plateia achou que era parte do show. A música começou e ele apareceu com uma jaqueta brilhante, segurando um microfone com um símbolo dourado. O som do público era ensurdecedor, mas eu vi o detalhe. O símbolo no microfone era o mesmo da estátua da mansão no Joá. Durante o intervalo, ele entrou no camarim, suando, com as mãos tremendo. Flor, ele estava aqui, disse, olhando para o espelho. Quem, amor? Ele, a presença. Ele gosta quando o público vibra. É ali que ele se alimenta. Fiquei muda. Ele me olhou com um misto de medo e fascínio. Cada grito da plateia é uma oferenda. Eles nem imaginam. Depois daquela noite, o comportamento dele começou a mudar ainda mais. Dormia pouco, bebia demais, falava sozinho. Às vezes, acordava no meio da noite e ia até a varanda, murmurando coisas em outra língua. Quando voltava para a cama, o corpo dele ficava gelado. Uma manhã, acordei e encontrei o anel dele sobre a mesa da cozinha. A pedra vermelha estava trincada. Ele chegou pouco depois, pálido. Quebrou durante o programa. E o que isso significa? Ele respirou fundo. Que está chegando a hora de renovar. No mesmo dia, me disse para me arrumar. Fomos até uma casa em Vargem Grande, afastada da cidade. O portão era de ferro e dentro havia carros importados estacionados. Pessoas conhecidas da televisão estavam lá, todas vestidas de preto. O clima era silencioso, pesado. Entramos por um corredor com cortinas vermelhas até chegar numa sala ampla, iluminada só por tochas. No centro, uma mesa de pedra. Sobre ela, o mesmo símbolo, o círculo
e a estrela. Um homem de terno, com o rosto coberto por uma máscara dourada, conduzia a cerimônia. O apresentador se ajoelhou e tirou o anel quebrado, colocando-o sobre o símbolo. O homem levantou uma taça e todos começaram a recitar algo em uníssono, uma melodia baixa que parecia vir do chão. "Entrego o que foi pedido", disse o apresentador. O homem da máscara respondeu: "E recebe o que deseja." As luzes tremularam e um barulho seco ecoou como um trovão distante. Todos se levantaram e a cerimônia terminou. Voltamos para o carro em silêncio. No caminho ele disse, como se estivesse convencido de algo: "Agora posso viver tranquilo por mais 7 anos." Eu não sabia se ele falava em metáfora ou se realmente acreditava que tinha um prazo. Mas naquele momento percebi que o sucesso dele tinha um dono e que não era a emissora. Com o passar dos meses, o sucesso do programa virou uma febre nacional. Ele estava em todas as revistas. Os vídeos dele batiam recordes de audiência e os comerciais pagavam fortunas. Mas por trás das câmeras, a verdade era outra. O apresentador que todo mundo via, sorrindo, carismático, engraçado, era um homem cansado, tomado por algo que nem ele conseguia disfarçar mais. Começaram as crises de insônia. Ele virava noites inteiras, andando de um lado para o outro dentro do apartamento. Às vezes, eu acordava e via ele na varanda, encarando o mar, suando, mesmo com o vento frio batendo no rosto. "Tá tudo bem?" eu perguntava. "Ele tá me chamando." Respondia, sem tirar os olhos do horizonte. Depois vinha para a cama e tentava agir normalmente, mas o olhar dele denunciava tudo. Era como se carregasse um peso que o corpo já não aguentava. O que mais me assustava é que o programa continuava cada vez maior. A emissora começou a investir em quadros novos, especiais com artistas internacionais, e ele virou o principal nome da grade. Mas junto com a fama veio o descontrole. Ele bebia demais. Às vezes, antes das gravações, já estava alterado. A equipe percebia, mas ninguém se atrevia a comentar. Uma vez, vi o diretor tentar chamá-lo num canto para conversar. Ele só olhou fixo para o homem e disse: "Quer falar comigo? Então fala com ele também." O diretor empalideceu na hora. No dia seguinte foi afastado por motivos pessoais. Os sinais ficaram mais claros quando o apresentador começou a exigir mudanças bizarras no programa. Pediu que a abertura fosse refeita com símbolos mais fortes. A equipe de cenografia ficou confusa, mas atendeu. As luzes vermelhas e douradas tomaram conta do palco e o cenário ganhou formas geométricas que, vistas de cima, lembravam pentagramas. Durante os ensaios ele ficava em silêncio absoluto, observando tudo. E sempre antes de começar as gravações, entrava sozinho naquela sala trancada, a tal sala de ensaio. Ficava lá por uns 15 minutos e saía diferente, mais firme, como se alguma coisa dentro dele se acendesse. Eu nunca soube exatamente o que ele fazia lá, mas uma vez um dos técnicos comentou comigo: "Sabe o que ele deixa aceso lá dentro? Uma vela preta que nunca apaga." Ninguém entendia como o homem mais famoso da TV podia viver com tanto medo. Ele começou a andar com segurança armada até dentro do prédio da emissora. Dizia que eles estavam rondando. Certa noite, enquanto voltávamos de uma gravação, ele mandou o motorista parar o carro no meio da estrada, na linha amarela. Saiu e ficou olhando para o escuro, como se visse alguém lá fora. "Flor, olha, tá vendo? Eu só via o mato balançando com o vento. Não tem nada ali. Ele tá me cobrando, Flor. Diz que a hora tá perto." Entrei em desespero. Pedi para ele procurar ajuda, mas ele riu. "Ajuda? Ninguém me ajuda. Eu fui ajudado demais, esse é o problema." A saúde dele começou a decair. O rosto, antes iluminado, estava abatido. As olheiras fundas, a pele pálida. Ele tomava remédios controlados, dormia pouco e comia mal.
Mesmo assim, quando o programa começava, parecia renascer. Era como se a câmera o alimentasse. Uma tarde, cheguei no estúdio e percebi que o clima estava estranho. A equipe estava em silêncio, os seguranças bloqueavam os corredores e ele estava trancado na sala particular. Quando consegui entrar, o cheiro lá dentro era insuportável. Mistura de incenso queimado e enxofre. O chão tinha cinzas espalhadas e no centro uma caixa de madeira aberta com um anel dentro, só que agora com outra pedra maior e mais escura. Ele estava suado, com o paletó aberto e as mãos tremendo. "O contrato foi renovado", disse com um sorriso cansado. "Que contrato, meu Deus?" "O mesmo, Flor, só que dessa vez com cláusulas novas." Fiquei paralisada. Tentei me aproximar, mas ele segurou meu braço com força. "Não fala o nome dele, não aqui." "Então me explica o que está acontecendo." "É simples. O público não me assiste só por gostar de mim. Eles participam. Cada aplauso é uma entrega, cada risada é energia. Ele se alimenta disso." As palavras dele me gelaram. Eu quis ir embora, mas ele implorou para eu ficar. "Eu preciso de alguém aqui. Não para me salvar, mas para testemunhar." Os dias seguintes foram ainda piores. O programa estava batendo todos os recordes, mas ele já não tinha vida fora dali. Quando não estava gravando, estava isolado naquele quarto de rituais. E numa madrugada, acordei com ele sussurrando coisas no ouvido, mas não era para mim. "Me dá mais tempo, só mais um pouco." Eu virei para o lado e vi os olhos dele abertos, parados, encarando o teto. No outro dia, domingo, ele apareceu na TV com o mesmo sorriso de sempre, brincando, fazendo piada. O Brasil ria, aplaudia, se emocionava. Ninguém imaginava que o homem do horário nobre já vivia nas sombras. As coisas começaram a sair do controle de um jeito que nem ele conseguia esconder. O que antes era apenas nos bastidores passou a invadir o estúdio. As pessoas da equipe comentavam que o ambiente estava pesado, que os equipamentos davam problema só durante o programa dele. Luzes piscavam sozinhas, microfones captavam sussurros, câmeras travavam sem explicação. No começo achavam que era coincidência, mas coincidência não explica o que eu vi numa sexta-feira de gravação ao vivo. Ele estava apresentando um quadro de humor, rindo, quando de repente as luzes do estúdio piscaram e uma sombra atravessou o palco, passando atrás das dançarinas. Eu vi nitidamente pelo monitor. O público começou a rir achando que era parte do show, mas o rosto dele empalideceu. Ele travou por uns segundos, o suficiente para a plateia perceber. Quando terminou o programa, ele entrou no camarim tremendo, suando e trancou a porta. Eu bati, insisti para entrar, e quando consegui, o encontrei de joelhos, de frente para o espelho. "Flor, ele está vindo", disse sem olhar para mim. "Quem está vindo?" "O dono do palco." Tentei ajudá-lo a levantar, mas ele me empurrou com força. "Não toca em mim agora. Ele ainda está aqui." O reflexo no espelho parecia distorcido, como se a imagem dele se movesse sozinha, atrasada. Eu fechei os olhos e saí dali sem dizer nada. Depois disso, ele começou a se isolar até dos amigos mais próximos. As reuniões com empresários viraram encontros secretos, em locais cada vez mais escondidos. Eu lembro de um deles, num casarão antigo em Santa Teresa, onde ele me fez esperar do lado de fora por mais de 2 horas. Quando saiu, o rosto dele estava coberto de suor e a camisa manchada. No carro, não falou nada por um tempo. Depois, soltou. "Flor, eles querem mais." "Mais o quê?" "Mais sacrifício." Eu tremi. "Você está falando de quê exatamente?" "De energia, de sangue, de entrega." Eu fiquei em silêncio. Naquela noite, ele dormiu poucas horas e acordou gritando, dizendo que alguém estava na beira da cama. A equipe da emissora começou a perceber que algo estava errado. Uma das produtoras confidenciou para mim que ele andava diferente nos bastidores.
Diz que o viu falando sozinho dentro da sala de ensaio, gesticulando e rindo para a parede. Outra vez, um operador de câmera afirmou que ouviu um barulho de passos, mesmo depois que o estúdio estava vazio. Mas o que marcou de verdade foi uma gravação de domingo. Era um programa especial de fim de ano. Tudo estava normal, até que durante uma homenagem, o áudio captou uma voz que não era de ninguém presente. Uma voz grossa, rouca, dizendo algo como, "Ele é meu." O som foi ao ar, e muita gente achou que era efeito do microfone. Mas eu vi o desespero dele na hora. O rosto ficou branco, o suor escorrendo. No dia seguinte, ele mandou chamar os diretores e pediu para cancelar as próximas gravações. Disseram que era impossível, que o programa não podia parar. Ele ficou furioso. "Vocês não entendem. Isso aqui não é mais um programa, é um altar." Ninguém levou a sério, acharam que era um surto. Mas ele me contou o que viu. Enquanto eu falava, ele estava atrás das câmeras e não estava sozinho. "Você está dizendo que viu alguém?" "Não alguém, Flor. Algo." Ele disse que o contrato acabou. Comecei a sentir medo até de estar perto dele. Em casa, ele não desligava mais as luzes, dormia com o rádio ligado e as cortinas abertas. De vez em quando, pegava o anel e colocava em cima da mesa, ficava olhando para a pedra por minutos, como se esperasse resposta. Uma noite, acordei com o barulho de vidro quebrando. Fui para a sala e vi o chão coberto de copos estilhaçados. Ele estava de joelhos, chorando, com o rosto virado para o chão. "Ele quer que eu leve alguém, Flor." "Como assim leve?" "Para pagar a renovação." Fiquei sem ar. "Quem ele quer?" Ele levantou o rosto devagar, os olhos vermelhos, e respondeu com a voz quase sussurrada: "Quem está mais perto de mim?" Naquele momento, eu entendi o perigo em que eu estava. Ele começou a agir estranho comigo. Às vezes, me olhava fixo, sem piscar. Outras, falava comigo como se eu fosse outra pessoa. Durante uma dessas noites, ele me acordou e pediu para ir com ele até a praia de São Conrado. Disse que precisava fazer uma entrega. No caminho, não falava nada. Quando chegamos, tirou os sapatos e foi andando até o mar, levando o anel na mão. Eu fiquei parada, tremendo. Ele levantou o braço e gritou algo que o vento levou. Depois, jogou o anel na água. Voltamos para o carro sem trocar uma palavra. No dia seguinte, o anel estava de volta na mesa da sala, seco, como se nunca tivesse sido jogado fora. A partir dali, eu sabia que ele não mandava mais em nada. Ele era só o rosto. O resto já tinha dono. Já faz muitos anos que eu e ele não nos falamos. A última vez que o vi foi em 2014, numa festa de fim de ano da emissora, quando o programa dele ainda era o mais assistido do país. Eu já não fazia mais parte da vida dele e, para ser sincera, não queria mais fazer. Muita coisa tinha acontecido e eu saí enquanto ainda dava tempo. Naquela época, ele já demonstrava sinais de cansaço, mas continuava fingindo bem. Só que agora, em 2025, nem a televisão consegue esconder o que ele se tornou. Toda vez que vejo alguma notícia sobre ele, fico arrepiada. As revistas dizem que ele está doente, que tem cancelado compromissos, que aparece abatido e evita falar com a imprensa. Os fãs acham que é excesso de trabalho, estresse, idade. Mas eu sei que não é nada disso. Eu sei o que está por trás. Esses dias passou uma reportagem no jornal mostrando ele entrando num hospital do Leblon, de boné e máscara, tentando se esconder dos fotógrafos. O corpo magro, o rosto inchado, os olhos apagados. Parecia um homem pedindo socorro. Fiquei olhando para a tela muda. Lembrei da frase que ele dizia rindo há anos: "O diabo cumpre o que promete, Flor." Pois é, ele cumpriu mesmo, e agora está cobrando. Os rumores começaram há alguns meses. Um ex-produtor dele, um cara que sempre foi fiel, deu uma entrevista dizendo que o apresentador ouve vozes, que conversa com espelhos e se recusa a dormir em quarto escuro. Contaram também que durante uma gravação recente, ele desmaiou no meio do palco.
As câmeras cortaram. O público achou que era brincadeira, mas os bastidores dizem que foi feio. Ele teria acordado gritando o nome de alguém e, quando perguntaram quem era, respondeu: "Meu cobrador". Ninguém entendeu, mas eu entendi. Mesmo de longe, dá para perceber que ele tenta esconder os sinais. Os gestos estão diferentes, a fala mais arrastada e até o sorriso, antes cheio de charme, hoje parece forçado. Falam que ele anda com medo, que mandou retirar todos os espelhos do camarim e que agora faz as reuniões apenas durante o dia. Um dos seguranças antigos me procurou há pouco tempo. Disse que o apresentador passa as madrugadas acordado, trancado num dos estúdios velhos da emissora, o mesmo onde ficava a tal sala de rituais. Ele vai lá sozinho, Dona Flor. Acende velas, fala baixinho, às vezes canta. Ninguém tem coragem de entrar. O segurança contou que em uma das noites ouviu um som estranho vindo lá de dentro. Algo entre um gemido e um rugido, e que quando abriu a porta, a sala estava escura, mas as velas acesas. No centro, uma sombra projetada na parede se movia sozinha, mesmo sem ninguém ali. Ele jurou que viu isso com os próprios olhos. Nos últimos meses, começaram as tragédias. Um dos diretores mais próximos dele morreu de forma repentina, logo depois de uma reunião noturna no estúdio. Outro funcionário sofreu um acidente de carro, saindo do mesmo estacionamento onde o apresentador grava. A emissora até tentou abafar, mas muita gente comenta que o clima lá dentro é pesado, que os corredores parecem frios, mesmo com o ar-condicionado desligado. Eu não me surpreendo. Desde que o pacto foi feito, tudo gira em torno de troca. E agora, parece que chegou a hora da cobrança final. Semana passada, encontrei uma ex-bailarina do programa. Ela me reconheceu e veio conversar. Disse que recentemente foi chamada para uma homenagem e ficou assustada com o que viu. Ele não é mais o mesmo, Flor. Quando o vi, parecia outra pessoa. A voz era dele, mas o olhar era vazio. Ela contou que durante o ensaio da homenagem, o microfone pegou um ruído estranho, parecido com respiração ofegante, mesmo quando ele estava em silêncio. O técnico de som ficou branco, jurando que a gravação tinha interferência, mas ninguém conseguiu explicar. Às vezes eu penso se ele ainda lembra de mim, não por saudade, mas por causa do que ele me disse naquela última noite que passamos juntos. Quando o preço começar a ser cobrado, você vai sentir, mesmo de longe, e é verdade. Cada vez que escuto o nome dele na TV, sinto um frio na espinha, um arrepio que me percorre o corpo inteiro. É como se a energia daquela época ainda me cercasse. Hoje, ele é um homem recluso, doente, e mesmo com todo o dinheiro e fama que tem, vive com medo. Não aparece mais em eventos, raramente grava ao vivo e dizem que evita olhar para o público. O pacto que o fez ser o rosto mais poderoso da TV agora está cobrando cada centavo. E o que me impressiona é como as pessoas continuam idolatrando, como se nada tivesse acontecido. Mal sabem que atrás daquele sorriso cansado que aparece na tela, existe um homem que trocou a alma pela fama e agora está pagando o preço em vida. Nos últimos meses, o nome dele voltou a aparecer em tudo quanto é portal de notícia, mas não por sucesso, e sim por preocupação. As manchetes falam em problemas de saúde, crise emocional, isolamento. Quem não conhece acha que é só desgaste do tempo. Mas quem já viu o que eu vi, sabe que é outra coisa. Uma das matérias dizia que ele teve um colapso durante uma gravação ao vivo. Caiu no chão com os olhos revirados e o áudio captou uma frase estranha, repetida várias vezes. Me deixa cumprir. O público achou que era parte de um quadro de humor e riu. Mas quem estava lá contou que o clima mudou completamente. As câmeras desligaram, o estúdio ficou em silêncio e ele foi levado às pressas para o camarim. Um produtor antigo que ainda trabalha lá me mandou mensagem alguns dias depois. Disse que desde aquele dia o estúdio nunca mais foi o mesmo. Dona Flor, tem coisa errada aqui, ele me disse.
As luzes queimam sozinhas, o som da interferência e ninguém quer mais entrar na sala velha onde ele costuma ficar. Segundo ele, o apresentador pediu para refazer o cenário do programa. Mandou retirar todos os tons vermelhos e símbolos antigos. Disse que queria algo mais limpo, mas ninguém entendeu por quê. Durante a reforma, os funcionários acharam uma caixa escondida dentro de uma parede falsa. Dentro tinha o anel com a pedra escura, um pano preto e uma foto dele jovem, suja de cera derretida. Um dos técnicos tirou a foto e mostrou para o resto da equipe. No mesmo dia, o cara sofreu um acidente de moto saindo do estúdio. O comentário que corre lá dentro é que mexer naquilo foi um erro. A emissora tenta fingir normalidade, continua transmitindo reprises, disfarçando as pausas com especiais e homenagens. Mas ninguém da equipe quer gravar à noite. Um segurança contou que, nas madrugadas, o alarme dispara sozinho, sempre na área onde era o antigo camarim dele. Quando vão verificar, as câmeras de segurança mostram vultos passando pelos corredores. Eu, de longe, fico acompanhando tudo, com aquela sensação de que já vi esse filme antes. As notícias falam que ele está internado em casa, com uma equipe médica 24 horas. Disseram também que ele mandou colocar espelhos cobertos por lençóis e que ninguém pode entrar no quarto sem autorização. Um dos enfermeiros que cuidou dele contou para uma revista que, durante a madrugada, ouvia ele conversar sozinho, dizendo frases confusas. O palco ainda é dele. A plateia é o alimento. Deixa eu pagar logo. Essas falas, para qualquer um, soam como delírio. Para mim, é o pacto cobrando. Semana passada, o público ficou em choque quando uma gravação inédita vazou. Era um ensaio antigo, de anos atrás. Ele aparece sozinho no estúdio, com as luzes apagadas, andando em círculos e falando baixo. A gravação parece comum até o momento em que ele levanta a cabeça, olha direto para a câmera e diz: "Você ainda está aí, Flor?" Meu corpo gelou na hora. Era impossível ele saber que eu veria aquilo, mas parecia falar comigo. O vídeo viralizou e o povo achou que era montagem. Eu não. Aquilo era real. Era o mesmo tom de voz que ele usava quando se comunicava com ele. O mesmo olhar sem vida. Nos bastidores, dizem que a emissora quer tirar o programa do ar. Só que tem contrato até o fim do ano e o valor da multa é alto. Mesmo assim, os patrocinadores estão pulando fora. Muita gente tem medo. Um dos empresários que bancava os quadros mais caros simplesmente desapareceu, deixou a empresa sem aviso. O apresentador, pelo que dizem, está irreconhecível. O corpo inchado, a voz fraca e a mente completamente fora da realidade. Reza a lenda que, em algumas madrugadas, ele pede para acenderem velas no quarto e coloca no meio uma televisão antiga, ligada em estática. Fica olhando para aquilo, como se esperasse uma resposta. Um dos enfermeiros disse que, certa noite, a TV acendeu sozinha e uma voz masculina saiu dela, grossa e lenta. Seu tempo acabou. Desde então, ninguém quer mais trabalhar na casa dele. A produtora que tentou substituí-lo nas gravações também passou mal no primeiro dia, desmaiou no meio do palco. Disseram que foi pressão baixa, mas o pessoal comenta que o ar ficou sufocante, com cheiro de queimado. Às vezes, me pergunto por que ainda me importo. Mas a verdade é que mesmo depois de tanto tempo, eu nunca consegui me desligar totalmente. O que vivi ao lado dele foi grande demais, perigoso demais. E agora, vendo tudo o que está acontecendo, eu entendo que a fama que ele tanto queria virou a própria sentença. Ele sempre dizia: o palco é o altar e o público é o sacrifício. Já hoje, olhando para tudo isso, sei que não era metáfora. Esses dias, assisti pela televisão a uma homenagem feita para ele. Mostraram cenas antigas, relembrando o auge da carreira, os momentos marcantes do programa. As pessoas choravam, a plateia batia palmas e os apresentadores convidados falavam dele como se fosse uma lenda viva.
Eu assistia em silêncio, sabendo que por trás daquela imagem de ídolo nacional existia uma verdade que nunca veio à tona. Lembro bem, no auditório do programa dele, haviam várias oferendas, símbolos e rituais escondidos à vista de todos. Desde as roupas das dançarinas, as imagens espalhadas pelo cenário, as coreografias com formas específicas, até os sons usados nas aberturas. Tudo fazia parte do pacto. Ele me explicava com a maior naturalidade do mundo. O povo vibra, grita, canta. É isso que ele quer. Eles nem percebem que estão participando. E realmente participavam. O estúdio inteiro era uma grande oferenda disfarçada de entretenimento. O público aplaudia sem saber que cada palma, cada grito, cada risada alimentava algo invisível que crescia ali dentro. Durante os programas de TV, os shows de cantores, as novelas e até nos grandes eventos, eles abrem portais macabros sem perceber. As pessoas levam tudo como diversão, mas não imaginam que, por trás das luzes e da música, existe um culto. Um tipo de adoração silenciosa que move dinheiro, fama e poder. Na época, eu não entendia direito. Achava que era exagero ou que ele falava tudo aquilo para me impressionar. Mas depois que vi os rituais de perto, as palavras começaram a fazer sentido. Ele dizia que cada sucesso na televisão tinha um preço. Que quanto mais audiência, mais energia era exigida. E olhando agora, tantos anos depois, vejo como tudo se encaixa. Hoje, ele vive isolado. A imprensa fala que está lutando contra uma doença grave, que o corpo já não responde e que a família tenta manter tudo em sigilo. Só que eu sei que não é apenas saúde, é o pacto se cumprindo. Tudo o que ele disse naquela época está acontecendo, exatamente como ele previu. O mais assustador é que nada parou com ele. Outros artistas, cantores, políticos, gente da mídia, todos seguem o mesmo caminho. Muitos já entenderam que o sucesso rápido e o poder não vem só de talento. Vem de alianças que ninguém tem coragem de admitir. Eu vi com meus próprios olhos os encontros, as festas privadas, as pessoas que sumiram depois de se envolver. Vi empresários ajoelhando diante de altares, jurando fidelidade em troca de visibilidade e fortuna. Hoje, entendo que esses pactos não são apenas histórias antigas. Eles continuam sendo feitos de forma diferente, mais discreta, mais sofisticada, mas com o mesmo propósito: entregar algo em troca de fama e influência. O apresentador, o homem que um dia dominou o país com o sorriso e o carisma, está pagando caro pelo que pediu. A doença que ninguém nomeia, o silêncio das emissoras, o sumiço repentino, tudo é parte da cobrança. Ele sempre disse que sabia o ano e o jeito que seria levado. E pelo jeito, esse tempo chegou. Na TV, ainda tentam preservar a imagem dele. Falam em respeito à trajetória, legado, história inspiradora. Mas eu, que vivi dentro daquele bastidor, sei que o verdadeiro legado dele é o medo. Medo de até onde uma pessoa pode ir para ser admirada, para ter poder, para ser eterna. Quando as luzes do palco se apagam e a música termina, o que sobra é o silêncio. E é nesse silêncio que o pacto se cobra. O preço foi pago com tudo o que ele tinha: a saúde, a paz, a alma. Esse foi o meu relato sobre o famoso apresentador que fez um pacto com o diabo. Não contei para julgar, nem para assustar ninguém. Contei porque vivi ao lado dele e vi com meus próprios olhos como o sucesso pode virar maldição. E toda vez que vejo alguém aplaudindo uma estrela nova da TV, me pergunto: quem será o próximo disposto a pagar o mesmo preço? Vimos aí mais um vídeo. Eu quero orar pela sua vida neste dia chamado hoje. Em nome de Jesus, pode deixar seus pedidos de oração. Nós estaremos clamando pela sua vida, casa, família. Neste dia chamado hoje, Deus estará entrando com providência ao mal que tenta chegar na sua vida, casa, família. Deus vai repreender e jogar este mal por terra. E nenhum mal vai chegar à sua tenda em nome
Jesus. Eu quero orar, eu quero clamar pela sua vida. Em nome de Jesus, toda honra e glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus Todo-Poderoso, na beleza da tua santidade, eu lhe entrego, meu Pai, a cada servo e serva tua, meu Pai, aos teus cuidados, neste dia chamado hoje. Deus vai visitando, meu Pai, com grande poder e autoridade, repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda a seta do adversário. Deus, o Senhor sabe, meu Pai, conhece daquilo que o teu povo, meu Pai, precisa, Senhor amado. Deus, a tua presença, meu Pai, nos consola. O teu Espírito Santo, meu Pai, que habita sobre nossas vidas. Deus, meu Pai amado, eu te peço, meu Pai, alcança, meu Pai amado, o teu povo, a tua igreja. Ô Espírito Santo, que nada, meu Pai, de mal venha acontecer com teus filhos, que nada de ruim venha acontecer com servos e servas tuas. O Senhor, meu Pai, conhece, meu Pai, todas, meu Pai, nossas dificuldades. Por isso, meu Pai, nesta hora, eu lhe entrego, meu Pai, a cada pedido de oração, Senhor amado, aos teus cuidados. Entra, meu Pai amado, com a tua providência, meu Pai amado, nas tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, a cada, meu Pai amado, providência, aqueles que precisam, meu Pai, de uma porta aberta, aqueles que precisam, meu Pai, do teu agir, né, e do teu sobrenatural, meu Pai, sobre a vida deles. Que o Senhor nesta tarde venha agir, que o Senhor nesta tarde venha prosperar, que o Senhor nesta tarde venha, meu Pai amado, fazer grandes coisas sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Espírito Santo do Senhor, eu creio, meu Pai, eu acredito que o Senhor nesta tarde, meu Pai, com teu sobrenatural e com a tua glória, já está, meu Pai, levantando, Senhor, pessoas aqui, Deus, pessoas que estavam se sentindo caídas, pessoas que estavam se sentindo deprimidas, pessoas, meu Pai, que estavam se sentindo afastadas. Deus, que o Senhor nesta hora venha pegar, meu Pai, nas nossas mãos. Espírito Santo do Senhor, a cada, meu Pai, pedido de oração, a cada súplica, a cada clamor, Senhor amado, a cada pessoa que precisa de uma ajuda espiritual, eu lhe entrego, meu Pai, aos teus cuidados. Vai agindo e vai trabalhando. Vai quebrando, meu Pai, toda a seta. Deus, todo adversário vai repreendendo nesta hora. Deus Todo-Poderoso, sabemos que o inimigo ele se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, tentando agir, tentando atrapalhar, meu Pai, os seus planos sobre as nossas vidas. Mas eu creio, meu Pai, que este mal está sendo repreendido. Eu creio, meu Pai, que este mal está sendo jogado por terra. Deus, toda porta fechada, todo agir, meu Pai, de Satanás, que tem agido, meu Pai, das profundezas do inferno, eu creio que o Senhor já está cortando este laço. Eu creio, meu Pai, que esta maldição hereditária já está sendo jogado por terra, e o nome do Senhor já está sendo glorificado e exaltado na vida, meu Pai amado, dos teus servos e servas tuas. Vai levantando, meu Pai, com grande poder, vai levantando, meu Pai, com grande autoridade. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo da verdade, glória seja dada ao teu nome. Aqueles que precisam, meu Pai, de um milagre, Deus, na sua vida sentimental, material, espiritual, na vida dos teus filhos financeiras, a cada área, meu Pai, dos teus servos nesta hora, eu lhe entrego, meu Pai, nas tuas mãos. Vai agindo, vai trabalhando, vai levantando. Deus, vai capacitando, vai erguendo. Deus Todo-Poderoso, precisamos, meu Pai, da tua ajuda. Precisamos, meu Pai, do teu socorro. Precisamos, meu Pai, do teu sobrenatural. Precisamos, meu Pai, da tua bênção agindo, meu Pai, sobre nossas vidas. Espírito Santo do Senhor, porque a tua palavra diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós estamos fazendo isso aqui, meu Pai, clamando. Nós estamos aqui, meu
Pai, te adorando, nós estamos aqui, meu Pai, glorificando, nós estamos aqui, meu Pai, exaltando, nós estamos aqui, meu Pai, acreditando no milagre, acreditando, meu Pai amado, na ajuda sobrenatural que o Senhor pode fazer sobre nossas vidas, porque sabemos, meu Pai, que sem Ti nós não somos nada, nós somos como um grão de areia em meio ao deserto, mas a Tua graça nos consola, o Teu Espírito Santo habita sobre nossas vidas, por isso, meu Pai, vai habitando, vai, meu Pai, agindo, vai, meu Pai, levantando, vai fazendo, meu Pai, Teu sobrenatural sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Não deixa, meu Pai, que o mal, não deixa, meu Pai amado, que o pensamento contrário venha, meu Pai, habitar na vida, na casa, na família dos teus filhos, mas que esse mal venha se batido em retirada. Deus Todo-Poderoso, com essa seta maligna que estava tentando se aproximar da casa, da família dos teus filhos, que seja repreendido e jogado por terra. Eu creio que o teu Espírito Santo está entrando. Eu creio, meu Pai amado, que a ajuda dos altos dos céus está chegando sobre a vida dos teus filhos, aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha agir, Senhor amado, naquela causa, na justiça. Vai, meu Pai, agindo, vai, meu Pai, trabalhando, vai, meu Pai, erguendo esta depressão, Deus Todo-Poderoso, essa insônia, Deus Todo-Poderoso, esse espírito maligno que estava tentando penetrar no coração, na mente dos teus filhos, para jogar um bloqueio mental, para eles não conseguir raciocinar, meu Pai, o que o Senhor quer fazer com eles nesta terra. Que o Senhor nesta hora venha repreender, né? Que o Senhor nesta hora venha multiplicar bênçãos sem medidas na vida, meu Pai, do teu povo, da tua igreja. Deus, o teu povo clama, o teu povo glorifica, porque, meu Pai, nesta hora eu creio que o Senhor já está agindo, meu Pai. Eu creio que o teu nome está sendo glorificado e exaltado na vida, Senhor amado, daqueles que crê, né? Deus, na vida, meu Pai, daqueles que realmente se entregam 100% na tua presença. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai, meu Pai amado, pegando na nossa mão, vai fazendo o teu milagre, o teu sobrenatural, porque, meu Pai, eu creio, eu acredito que o milagre já está chegando, a tua glória, meu Pai, está resplandecendo, e aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Obrigado pela tua presença, pela tua glória que resplandece. Abençoa, meu Pai, a cada um e dá vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Pode deixar seus pedidos de oração aí nos comentários, que nós estaremos orando e clamando pela sua vida, em nome de Jesus. Creia na sua vitória, porque grandes coisas o Senhor já fez por nós, e por isso estamos alegres. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai.